Hoje o nosso papo é sobre a Taesa. Olha, é uma ação que realmente divide opiniões, né? Divide mesmo. Tem aquele grupo de investidores que, tipo, ama a empresa para carteira de longo prazo, focada em dividendo. Isso. E do outro lado, a gente vê muita análise de mercado com o pé um pouco atrás, sabe? Recomendação mais neutra, cautelosa. Exato. Então, a ideia aqui é a gente conversar sobre os pontos principais que levantamos nos nossos estudos para ajudar quem já investe ou está pensando em investir. Vamos entender melhor esse cenário? Vamos lá. Acho que vale a pena começar pelo que gera essa cautela em parte do mercado, né? Perfeito. Então, começando pelos resultados mais recentes. Primeiro trimestre. O lucro líquido veio um pouco abaixo do mesmo período do ano passado. É, teve essa queda na comparação anual. E embora, assim, a receita líquida e até a margem EBITDA tenham mostrado uma melhora pequena, mas tiveram, o EBITDA mesmo, né, o lucro operacional antes dos descontos, Uhum. esse ficou abaixo do que o pessoal do mercado estava esperando. Pois é. E no mercado financeiro, essa relação entre expectativa e realidade é tudo, né? Às vezes a empresa nem vai tão mal, mas se entrega menos do que o esperado, a reação não é boa. Faz sentido. E para a Taesa, que é vista como mais previsível, um EBITDA abaixo do consenso chama mais atenção, sabe? Entendi. Bom, outro ponto que sempre dá o que falar quando o assunto é Taesa, endividamento. Esse é um ponto de atenção, certo? Sem dúvida. É um ponto crucial na análise de qualquer empresa, mas para a Taesa, com os investimentos que ela faz, E os números recentes mostraram um aumento, né? A dívida total subiu uns 5% no último trimestre que a gente olhou. isso. E, mais importante talvez, a dívida de longo prazo. Essa subiu 11%. Impacta direto a alavancagem, né? Aquela medida dívida líquida sobre EBITDA chegou a 4,1 vezes. Exato, 4,1, que, traduzindo para o pessoal, significa que a empresa precisaria de pouco mais de 4 anos da sua geração de caixa operacional para pagar toda a dívida líquida atual. 4 anos é um bocado de tempo. É um tempo considerável. E um nível de alavancagem de 4,1 vezes assim acende um sinal amarelo para muito analista. O setor de transmissão tem a vantagem da receita previsível, isso ajuda. Sim, ajuda bastante. Mas, mesmo assim, uma dívida alta, ainda mais com os juros no Brasil como estão, isso pressiona o lucro lá na ponta final, né? E aumenta a percepção de risco. Pode até limitar um pouco a empresa, seja para novos investimentos ou até para distribuir dividendos lá na frente. Entendi. E falando em futuro, a gente chega no terceiro ponto que gera bastante debate, a questão das receitas futuras, por causa do fim de algumas concessões importantes. Ah, sim. Esse é um tema central para a Taesa. Tem várias concessões grandes dela que vencem ali entre 2030 e 2032, não está tão longe assim. Não mesmo. E para compensar essa receita que vai sumir, a Taesa precisa ganhar novos projetos nos leilões de transmissão. É o ciclo dela. Só que tem um detalhe aí, né? Nos últimos leilões, os lotes que a Taesa conseguiu arrematar, a RAP deles, que é a receita anual permitida, Isso, o quanto ela pode faturar por ano com aquela linha. exato. Essa RAP dos projetos novos foi menor do que a RAP das concessões que estão para vencer. E aí fica a dúvida sobre o crescimento, né? Se você junta tudo, um lucro recente que caiu na comparação, uma dívida que está alta, e essa necessidade de repor receita de concessão grande que vai vencer. Uhum. O cenário parece desafiador. Mas, de novo, no mercado, às vezes é nesse pessimismo que mora a oportunidade, né? Se o preço da ação já caiu muito e reflete tudo isso, talvez fique interessante. Não é simples. Não é uma conta fácil. Mas diante disso tudo, como é que a própria empresa, a gestão da Taesa, está vendo o futuro? Parece que eles estão otimistas, né? Sim, a gestão tem passado uma mensagem de confiança. Eles já estão se preparando para os próximos leilões que devem rolar lá para outubro de 2025, talvez. E a meta é alta, né? Buscar uns 8 bilhões de reais em projetos novos. Uma meta bem ambiciosa. Claro que a dívida atual e o custo do dinheiro com a Selic ainda nesse patamar são desafios reais para isso. Com certeza. Uma coisa que eu achei interessante foi a indicação de que a Taesa talvez vá sozinha para esses leilões, sem formar consórcio. Isso pode ser bem visto, né? Se der certo. Mostra confiança na própria capacidade. E o CEO mesmo falou sobre isso, disse que a empresa está preparada para competir, que os retornos potenciais são bons. E ele falou de uma desalavancagem contratada. O que seria isso? Basicamente, a ideia é que projetos que já foram ganhos e estão entrando em operação vão aumentar a receita.
A expectativa deles é uns 400 milhões a mais de receita até 2026. Ah, entendi. E com mais receita, mesmo mantendo a dívida, a relação dívida-EBITDA cairia. Exatamente. A meta seria trazer essa alavancagem para perto de 3 vezes, o que já seria um nível bem mais confortável para o mercado. Faz sentido. E para o investidor que olha muito para dividendo, como ficou? Teve pagamento recente, né? Teve sim. Em maio agora, pagaram 0,55 por unit pela TAE 11. O que mantém o dividend yield mais ou menos na linha do histórico, né? Sim, relativamente alinhado. E vale lembrar que, nos últimos 12 meses, a ação até subiu uns 9%. Então o mercado talvez já tenha colocado um pouco dessa expectativa de melhora no preço. Interessante. E você mencionou antes que diferentes formas de analisar podem levar a visões diferentes sobre a Taesa. Exato. Por exemplo, existem estratégias de investimento quantitativas. São aquelas que usam regras, números, para tentar tirar a emoção da jogada. Tipo seguir uma fórmula? Mais ou menos isso. E dependendo das regras dessa fórmula, sei lá, exigir crescimento de lucro todo trimestre, ou um limite máximo para dívida, ou só comprar as ações que estão no topo de um ranking de mais baratas, pode ser que a Taesa não entre na carteira recomendada naquele momento. Entendi. Não quer dizer que a empresa seja ruim. De forma alguma. É só que, para aquela estratégia específica com aquelas regras, ela não se encaixou naquele retrato do momento. É uma visão bem focada nos números de curto prazo, às vezes. Muito claro. Bom, falando nessas diferentes visões, a gente quer saber a sua. Você aí que está ouvindo, tem Taesa na carteira? Conta pra gente aqui nos comentários por que decidiu investir, o que te mantém na posição, mesmo com esses pontos que a gente discutiu. É isso aí. E se ficou alguma dúvida sobre essa questão da dívida, das concessões, dos dividendos, pode perguntar também. Fica a reflexão final, então. Pensando nesse cenário de fim de concessões importantes e nos planos grandes e necessários de investimento, como é que se equilibra o risco e a oportunidade ao avaliar a Taesa para os próximos anos? É um quebra-cabeça interessante, né? Com certeza. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. E lembrando sempre, esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão de investimento é responsabilidade de cada investidor. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.